Então eu queria entender como é que você consegue articular uma tecnologia que a gente tem hoje, que ela é tão autônoma, né? Porque o sonho dourado burguês foi apertar um botão e tudo funcionar na indústria. E hoje já está acontecendo, né? Então como é que você consegue conciliar essa indústria tão autônoma, que está na mão de pouquíssimas famílias no mundo, certo? E essas famílias criam um setor financeiro que simplesmente parasitam isso com pequenas propriedades, né? Como é que você consegue conciliar isso diante do nacionalismo americano, por exemplo? O que é que você está me falando, até que você deu essa segunda pergunta, eu já vou devolver a pergunta, já que já para a gente entrar na mesma conversa, na mesma linha. Quem invade com essa força é o nacionalismo. Entendeu? É Trump 50%. Certo? O pessoal, Trump 50% para cima de todo mundo, na nação dos Estados Unidos acima de tudo. Ué, como é que esse nacionalismo aí que está acontecendo, por que você acha que ele é justo? Aonde que está essa justiça nacionalista, que o cara enfia 50% no mundo todo, defendendo a nação dele acima de tudo? E aí isso é justo? E pior, o país que está falando aqui, a gente vai devolver, o nosso país se submete e fala assim, beleza, eu vou dar subsídio pro cara mandar lá. Ué, isso é nacionalismo americano. Sim. E aí, a minha pergunta é, como é que esse nacionalismo do Trump me protege? Eu quero que você possa dizer pra gente, até porque eu já ouvi você dizer, não ouvi, né, mas está escrito que você elogiou bastante a direita do Eduardo Bolsonaro, pelo menos tem um Twitter seu, porque o Eduardo Bolsonaro é um exemplo de vocês da direita lá nos Estados Unidos. Então, como o Eduardo Bolsonaro está nos protegendo, apoiando esse 50% de imposto sobre nós, em cima de Estados Unidos acima de tudo? Como esse nacionalismo americano, na qual a família Bolsonaro bate continência, nos protege? É isso que eu quero entender, porque esse nacionalismo não está ajudando a gente não. Se tiver, vocês me explicam. Tá bom? Essa é a minha pergunta. 5 minutos, Saquarema. Vamos lá, então. Primeiro, vamos colocar aí algumas questões. Eu acredito que existam nacionalismos diferentes. Das nações fortes, que é o imperialismo, que é a dominação das nações fracas para fazer a manutenção do seu império, e o nacionalismo defensivo, o nacionalismo que visa a justiça, que visa a promoção do bem das famílias, que é a base da nação. Esse é o nacionalismo a qual eu me filio. Quanto ao Eduardo Bolsonaro, fazendo aqui um meia-culpa rápida, antes de tudo isso começar, ele fez lá um videozinho citando Getúlio Vargas, falou do João Goulart, um monte de coisa. Eu falei, o meu posicionamento foi, olha, se você quiser guinar para esse lado, fico aberto, se quiser conhecer, eu te ajudo. Só que se for para bater continente pra bandeira americana, eu quero mais é que você se lasque mesmo, que você apodreça nesse fim de mundo yankee aí. Fique aí que você não é digno de pisar no país. Tanto é que logo após ele fazer esse escárnio com a nação, eu também fiz posicionamento e falei, não tem como, entendeu? A natureza desses caras é o entreguismo. É se vender ao imperialismo estrangeiro. Agora, vamos lá. Diante da questão sobre os nacionalismos das nações fortes e das nações fracas, isso já nos coloca numa posição geopolítica de oposição. O nosso nacionalismo, ele é um nacionalismo tropical, é um nacionalismo, uma flor rara, ele é a antítese do que é os Estados Unidos. É a nossa vocação natural bater de frente com o império norte-americano. E aí vem a questão da pequena propriedade. Como eu posso garantir, mesmo pensando aqui no livre comércio, que o seu Joaquim aqui, que ele vá competir, tendo sua lojinha de eletrônicos, com um mega cartel que tem facilidades com importações chinesas? Não tem como. Então eu acredito que a gente precisa sim pensar, mesmo em abdicar de certas luxúrias da nossa parte, de certos padrões de vida que, beleza, pode ser muito legal à primeira vista, mas as implicações é o seu filho, é o seu sobrinho, é o seu irmão, que está trabalhando aí por um salário mínimo. Que é esse negócio de desgarçar as nossas divisas, da gente viver de importação. Isso não é bom. A gente deveria estar pensando aqui numa maneira do Estado ser um facilitador do pai de família, das famílias brasileiras, de empreender aqui. A gente não precisa de uma multinacional para trazer tecnologia para cá. A gente precisa desenvolver essa tecnologia aqui com mãos nacionais. E aí que tá, o nível de complexidade da economia hoje, não tem como a gente gerir tudo isso anarquicamente. Porque requer planejamento, requer estrutura, requer financiamento, e o Estado é essa ferramenta capaz de fundamentar o nacionalismo defensivo. Se não fosse o Estado, a gente não teria Embraer,
que hoje tá tão porcamente gerida agora lá, se dobrando, né, as tarifas, tudo, fazendo que vai fazer os aviões lá nos Estados Unidos. Isso é uma vergonha, entendeu? A gente deveria ter dobrado a aposta. Quanto mais desglobalizado for o planeta, melhor. A gente deveria estar se impondo tarifas pra gente não consumir o produto dessa gente. Pra gente dar bases pra aqui a gente produzir tudo isso. Ah, vai doer, eu não vou ter o meu Nintendo Switch, eu não vou ter o meu Xbox. Vai doer, cara! Mas a gente precisa passar por esse momento. Se a gente não tivesse choque com o capital internacional, o país nunca vai ter um movimento cívico, um solidarismo real. E qual que é a forma da gente não recair numa centralização administrativa, que seria algo terrível e provavelmente extremamente ineficiente? É justamente o modelo corporativo fazendo um recorte por classe de produção entre patrões e empregados, colocando em condições iguais com o Estado ao soberano, sendo justamente aquele que é capaz de mediar essas relações de classes. Não estou aqui defendendo o Estado burguês, evidentemente, como fica óbvio. Ao meu ver, o Estado nacional, ele não pode ser absorvido nem pela burguesia interna, nem pela burguesia internacional e nem pela classe trabalhadora. A gente não pode simplesmente esmagar o proprietário. Pode ser aí um empreendedor, como um pequeno proprietário também, não querendo fazer essa equivalência entre eles, que nem você citou no seu comentário. Mas a questão é que nós precisamos resguardar sim o direito à propriedade dentro de padrões sociais e morais e propiciar o quanto possível o respeito e o direito dos trabalhadores com a viabilidade econômica para a gente poder se proteger desses ataques internacionais. Porque o que eu vejo no ataque sistemático ao Estado, que se bem ordenado é a nossa única forma de se blindar contra o poder internacional, é que aqui a gente vai brigar entre a gente. Ah, é a burguesia interna, a gente vai brigar aqui entre a gente e aí vai vir o estrangeiro e creu na gente. É a porcaria dos industriais da década de 40, Evaldo Lodge, os caras lá querendo sabotar os direitos trabalhistas, para depois vir o governo Dutra, os liberais chegando ao poder e dali, quebrou todos eles, porque a burguesia internacional é 1000 vezes mais poderosa do que a nossa sociedade dividida. Desculpa, estourei. Não, tranquilo. Beleza. Então, 2 minutos. Beleza. Então, primeiro, como de forma anárquica, essas cooperativas de trabalho dos anarquistas foram as primeiras respostas à questão nacional interna e não tinha por objetivo nenhum ainda nem inicialmente derrubar as estruturas, primeiro para dar uma sobrevivência. Até hoje é mais ou menos isso que as esquerdas costumam fazer, fazem coletivos, cooperativas, juntam dinheiro, vendem um jornal. Na verdade, eles são muito mais mutualistas do que pensam, até muitos marxistas fazem isso. Grande parte dessa resistência hoje seria possível com a tecnologia internacional, mas o que eu comento é que justamente a burguesia nacional e o Estado brasileiro, por exemplo, é que fez essa entrega, tá? Igual você mesmo comentou. Então, assim, o que realmente resistiu foi a classe trabalhadora e a internacionalidade dessa classe trabalhadora. Então, novamente, é o internacional que acaba vencendo. É a internacional. Não estou nem querendo cantar o hino aqui ainda. O que acontece é que os trabalhadores do mundo unidos é que começam a fazer essa frente. Quando você fala para mim que o Estado mais fraco vai lutar contra o de cima, me lembra uma tal do Estado aí que levava Marcos em carrinho de roda para comprar pão. Falava a mesma coisa, o nosso Estado é um Estado mais fraco. A gente tem que se vingar da Inglaterra e da França que colocou essa sanção na Primeira Guerra, entendeu? Fazia o mesmo discurso. E quem que se ferrou mais? A própria classe trabalhadora interna. Então, quando a gente começa com o discurso nacionalista interno, o sacrifício da exploração da mais-valia interna para poder fazer frente com o capital estrangeiro ainda é maior. Enquanto a gente não vê uma frente entre os trabalhadores internacionalmente, incluindo o pessoal dos Estados Unidos, que também está fazendo isso, a gente não tem essa relação. Inclusive o pessoal dos Estados Unidos que está fazendo bastante pressão sobre os CEOs lá da BlackRock, né? Você está sabendo já que está tendo umas ações contra esse pessoal. Então, se a gente não tiver uma relação internacional, a gente não vence o imperialismo, que é nacionalista até a última gota.